pessoal, tudo bem? Eu tô aqui na Velocitar hoje, vim fazer uma consultoria de tênis com o Rodrigo Roniz e eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente fez e o que ele explicou para mim, para aquela dúvida que vocês têm muito de qual é o melhor tênis, qual tênis eu compro, qual tipo de pisada. Ele vai falar tudo para vocês aqui. Bom, pessoal, esse é o Rodrigo Roniz, ele é especialista aqui em tênis, materiais esportivos, na verdade, e ele vai responder a pergunta que vocês sempre me fazem: qual é o melhor tênis, qual tênis eu compro, o mais bonitinho, o mais macio, o mais leve. Vamos lá, como é que é esse processo, Rodrigo? Na verdade, assim, no primeiro momento a gente tem que pensar a parte técnica do tênis, para qual objetivo a pessoa está buscando o tênis. Então, tênis, qual que é o melhor tênis? Não, o melhor tênis é aquele que você coloca no pé, independente da marca. O tênis ele tem que vestir bem, de acordo com o objetivo que você busca, ou seja, se é um tênis somente para treino, treino curto, treino de velocidade, se é um tênis para treino longo, com amortecimento, menos amortecimento. Então, você precisa primeiro analisar qual que é o seu objetivo para fazer o investimento correto. Então, a pessoa que está começando, obviamente, ela não vai precisar de um tênis de velocidade, porque certamente a corrida dela, os treinos semanais dela, vão ser treinos mais leves, não tão intensos. Depende muito da estrutura corporal de cada corredor ou corredora, né? Às vezes o corredor ele chega numa loja e ele pega um tênis de performance na mão, exemplo, isso daqui é um Adizero, muito leve, e aí o que acontece? Ele fica maluco por esse tênis pelo fato dele ser leve, mas esse tênis não é para a estrutura corporal dele, até porque ele está iniciando na corrida, então tem que ter muito cuidado com isso, até na prevenção de lesão ou de um desconforto, que às vezes o corredor acaba colocando a culpa no tênis, mas foi um erro de escolha no momento da compra. Então, o peso da pessoa também é um fator que interfere na escolha. Exatamente, é analisar a estrutura corporal. Então, às vezes a pessoa está um pouquinho acima do peso, ela está começando a correr, ela tem que buscar exatamente essa análise, não ir para um tênis especificamente de performance. Às vezes ela nem sabe que o tênis é de performance, mas ela vai mesmo porque o tênis é muito leve, ela acha que pode render mais, que o tênis não vai atrapalhar na condição de treino, e vai acontecer o contrário, né? O tênis pode trazer algum problema para ela. E qual a diferença de um tênis de performance para os outros modelos? Eu vou, assim, de uma maneira bem rápida e clara, eu vou explicar aqui alguns modelos de diferentes categorias, e aí depois a gente explica um pouquinho mais da linha de performance. Então a gente tem a categoria amortecimento. O que é o tênis da categoria amortecimento? É um tênis neutro, que atende corredores com pisada neutra e espinada, que não tem placa de estabilidade, e alguns modelos acabam sendo até um pouco mais confortáveis do que, por exemplo, modelos com placa de estabilidade. E aí a gente localiza essa placa de estabilidade na região interna da entressola, né, próximo do arco plantar, onde a gente aperta a densidade da borracha. Ela é um pouco mais rígida que o restante da espuma de EVA que envolve todo o tênis. Essa é a diferença. Então, a categoria amortecimento são modelos neutros pinados, e a categoria estabilidade são modelos pronados. E aí a gente tem pronação leve, pronação moderada e pronação severa, que são modelos que nem são operados no Brasil. Ao contrário que muita gente acha que eu sou pronado, mas pronado o quê? Pronado leve, pronado moderado, pronado severo. A gente tem que saber interpretar o grau de pronação também para acertar na escolha do tênis, para esse tipo de condição de corredores. E esses tênis com mais amortecimento são mais indicados para que situação, para que tipo de corrida? Se a gente considerar por categorias, então assim, os modelos com maior amortecimento dentro da categoria amortecimento, porque existem às vezes 3 modelos de uma mesma marca, uns com mais amortecimento, outros com menos.
Isso entra um pouco naquilo que a gente conversou de estrutura corporal. Então, por exemplo, vou pegar o meu exemplo. Um tênis com muito amortecimento para mim não funciona. Isso não é uma culpa do tênis. Isso é um problema meu porque eu sou muito leve para aquele tênis. Então eu vou investir um valor extremamente alto, onde nos meus treinos eu não vou conseguir ativar todo o amortecimento que o tênis oferece. Se eu tiver a prioridade de amortecimento e conforto, independente da performance, ok, eu posso investir nesse modelo. Caso contrário, eu vou buscar um modelo com um pouco menos de amortecimento, mas que me atenda perfeitamente, sem me trazer qualquer tipo de desconforto ou lesão. Isso vale também para a linha de estabilidade, porque existem modelos levemente pronados, mais confortáveis do que outros, assim como de pronação moderada, com mais amortecimento ou menos amortecimento. Quando a gente vai para a categoria performance, aí a gente também tem diferentes situações, né? Alguns modelos de performance, alguns são extremamente baixos, o que a gente chama de modelos bem agressivos, né? Com um perfil de entressola bem baixo, modelos bem leves e bem rápidos. Então a gente fica impressionado até com o peso desses modelos, de tão leves que eles são. E existem modelos também dentro da categoria performance, com uma altura de perfil de entressola um pouco mais alto, com mais amortecimento e um pouco mais de material. É óbvio que isso difere do peso de cada um. Para esses modelos que têm um pouquinho mais de material, são um pouquinho mais altos, a gente até considera modelos de trainer performance, não aqueles específicos para competições, mas que são leves também e rápidos. Então isso vai depender de cada atleta de acordo com o seu objetivo. Alguns modelos vão melhor para 5 e 10 quilômetros, apesar de poder correr uma meia maratona e maratona com ele, desde que esse corredor ele esteja familiarizado com esse modelo em treinos. E existem modelos que vão atender para longa distância, melhor do que para 5 e 10, um tênis com um pouco mais de material, mais confortável. A gente só tem que tomar cuidado em testar esses modelos, não colocar o mais leve no pé, mas colocar as duas condições para ver com qual melhor a pessoa se adapta. Às vezes a pessoa vai no mais leve, porque é o mais leve, porque acredita que vai ser mais rápido, e esse tênis às vezes vai judiar um pouquinho mais de panturrilha, no primeiro momento se ela não souber fazer a adaptação do tênis, e isso automaticamente vai trazer algum desconforto, fazendo com que ela pare de utilizar o tênis. Legal. E como é que é a consultoria que a gente vai fazer aqui, então? Na verdade, o que a gente vai fazer hoje? No primeiro momento, a gente vai entender qual que é a sua pisada, né? Diante daquele, você já havia me mandado um questionário com algumas perguntas que eu faço, como por exemplo, estrutura corporal, peso e altura, histórico de provas, tempo em provas, histórico de lesões, histórico de tênis que você utiliza. Então a gente vai fazer o teste da pisada. Eu vou, saindo do resultado, eu explico esse teste para você, do porquê de ser neutro, de ser levemente pronado, pronado moderado ou supinado. E aí eu vou pedir alguns modelos para o pessoal aqui da loja para você testar diante dos seus objetivos. Você vai me dando um feedback do que você sente de cada tênis até a gente chegar no modelo ideal. Se o teu objetivo é um tênis específico para os teus treinos de velocidade e prova, a gente vai para a linha de performance, que é o que a gente deve ver hoje. Se é um modelo mais para os treinos de rodagem semanal, a gente vai experimentar modelos mais estruturados. Eu vou te fazer algumas perguntas no decorrer de quando você estiver testando na esteira, e aí você vai me dando esse feedback até a gente chegar próximo do modelo ideal para o seu objetivo. Legal.